O Fernando Haddad criticou os bolsonaristas e o Congresso como um todo, que fica perdendo tempo com bobeira, com espuma, ao invés de discutir assuntos mais sérios. Pegue, por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Haddad está certo. O Nicolas Ferreira, ele tem orgulho de ser um babacoide, porque mais uma vez ele atacou a deputada Erika Hilton simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa trans. Parece que o Nicolas ele tem inveja que a Erika se assumiu e ele, Nicolas, não. Aí vem a deputada bolsonarista Júlia Zanata acionar o Ministério Público Federal contra a Erika Hilton porque foi chamada de feia pela parlamentar. Só bobagem, porque eles usam a baixaria nas comissões para a produção de vídeos para lacrarem nas redes sociais, porque essa é a política que os bolsonaristas fazem, a política da baixaria. Mas o que você acha do Nicolas Ferreira e da fala do Fernando Haddad? Qual o melhor adjetivo para definir o Nicolas? Por que ele fica atacando tanto assim a deputada Erika Hilton? Se você o considera um babacoide, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira, ele fez mais um ataque à deputada Erika Hilton. Deputada Erika Hilton, que ela é do PSOL e ela é uma deputada trans. A primeira negra e trans que foi deputada federal. Só que o Nicolas percebeu que atacar a deputada Erika Hilton traz engajamento, traz ibope para ele nas redes sociais. E ele agora que percebeu isso, fica atacando sistematicamente a deputada Erika Hilton, mas não pelas posições parlamentares dela, mas pelo fato dela ser uma pessoa trans. E está tendo toda a discussão a respeito do PL da interrupção gestacional. E aí o Nicolas Ferreira fez um vídeo todo irônico, dizendo o seguinte, com a imagem da deputada Erika Hilton atrás, borrada, mas visivelmente dá pra ver que era a deputada Erika Hilton. E aí o Nicolas falou o seguinte, a esquerda fica usando aquela máxima, não tem útero, não pode comentar. Ora, se eu fosse usar essa máxima agora, um monte de gente também não iria poder comentar, com a foto da Erika Hilton atrás. E o Nicolas fala que precisa ser um assunto técnico. Mas qual é o assunto técnico que está sendo discutido pelos bolsonaristas? Não há técnica nisso. Os bolsonaristas só estão fazendo auês para suas bases. Porque se esse assunto fosse discutido de fato de modo técnico, eles não estariam falando de técnicas de interrupção de gravidez, mas eles estariam discutindo a parcela da população que de fato sofre a violência e depois a necessidade de interromper a gravidez. Mas Nicolas não quer fazer isso. Ele quer ir para o ataque contra a Erika Hilton, porque ele percebeu na Comissão da Mulher que atacar a parlamentar traz ibope para ele, porque Erika Hilton e Júlia Zanata, aquela parlamentar bolsonarista da tiarinha, que é uma pessoa bastante esquisita, elas começaram a bater boca. E aí a Erika Hilton falou que o cabelo da Júlia Zanata é seco, que ela é feia, que ela é ultrapassada. E aí o Nicolas virou para a Erika Hilton e disse o seguinte, pelo menos ela é ela. Se eu fosse a Erika Hilton, é que é difícil quando você recebe um ataque desse, né? A gente vendo de fora, tudo bem, é mais fácil pra gente poder pensar em alguma coisa, no calor do momento é mais difícil, mas a Erika Hilton deveria falar o seguinte, eu pelo menos me assumi. E você, Nicole? Porque o Nicolas, ele é muito estranho. Ele mesmo se assumiu mulher. Ele colocou a peruca e falou que agora ele era Nicole. O Nicolas, na lua de mel, ficou gritando o nome do Bolsonaro na noite de núpcias, uma coisa esquisita. Ficou nadando sem roupa lá, sem camisa e gritando pelo nome do Bolsonaro nas Malvinas. Uma coisa assim, muito esquisita. E aí vem a deputada Júlia Zanata querer acionar o Ministério Público Federal por ter sido chamada de feia. Ora, faça-me um favor, ela está fazendo isso porque a deputada Erika Hilton entrou com uma ação contra o Nicolas Ferreira pedindo uma indenização milionária. E tem que acontecer, porque o Nicolas, ele usa esses ataques com a Erika Hilton como um trunfo. Ele gosta de ser um tremendo de um babaca, porque os bolsonaristas, eles são exatamente isso que o Haddad falou e o que o Nicolas está fazendo. São deputados baderneiros, são deputados que vivem simplesmente da bagunça. Porque as comissões da Câmara são assim, inassistíveis. Primeiro porque são chatas e depois porque vira uma baixaria total. Qual o projeto do Nicolas Ferreira? Nenhum. Qual o projeto do Nicolas Ferreira na Comissão de Educação? Nada. O nosso ensino precisa de mudanças. Nicolas Ferreira não discute nada. Todos os projetos bolsonaristas, se não for igual Carluxo para criar o Dia do Conservador, são projetos inconstitucionais. Os projetos de alto impacto dos bolsonaristas são inconstitucionais. Eles ficaram falando toda hora e um monte de tempo sobre aquele bolsonarista que perdeu a vida na Papuda. Houve algum tipo de melhora do sistema prisional? Não, votaram contra a saidinha. Ao invés deles colocarem que existe uma lei que pedidos
como o do bolsonarista a respeito de saúde fossem analisados com celeridade em tempo determinado. Não, só ficaram fazendo auê, só ficaram fazendo bagunça. E o Nicolas, ele revelou o papel dele quando ele falou na manifestação do Bolsonaro que ele quer homens com mais testosterona no Brasil. Ou seja, não precisa de emendas, como ele mesmo falou, não precisam de projetos, nós precisamos de macho com testosterona. Só que ele não foi macho, porque depois do bate-boca, do bafafá, da baixaria que ele teve com o André Janones, ele, Nicolas Ferreira, que é todo machão, todo provocador, chorou, não aguentou. Não aguentou, ficou batendo boca com o Janones, ficou pedindo pro Janones o surrar. Aí me bate, Janones, me bate, aí você que é todo barbudo, bate em mim. E depois foi flagrado chorando pelos corredores do Congresso. Ele não é o machinho? Ele não é o virilzinho? Por que chorou? Por que ficou destemperado depois do bate-boca com o Janones? Gosta de provocar, mas não aguenta o tranco. Esse é Nicolas Ferreira, um parlamentar que cresce diante da baixaria, diante dos ataques preconceituosos que ele faz e com projetos inconstitucionais. Só que, mais uma vez, o STF vai derrotar os bolsonaristas, porque o projeto de interrupção da gravidez vai ser derrubado no STF. Só que aí tem a questão. Porque o objetivo dos bolsonaristas não é aprovar esse projeto. Não, porque aprovou o projeto, o que eles vão falar? Ah, aprovou. Acabou. Eles sempre precisam ter uma confusão nova. Então, com o projeto aprovado e derrubado depois no STF, os bolsonaristas vão poder continuar fazendo o auê atacando o STF, porque nada engaja mais os bolsonaristas ou os aliados, os apoiadores de Bolsonaro, não os bolsonaristas parlamentares, mas os apoiadores de Bolsonaro, os civis, do que ataques ao judiciário. E eles vão fazer isso. Só deixou, tá vindo um helicóptero. Os bolsonaristas que usam o Centrão para poderem se promover. Eles vão ter votos com essa baixaria. Eles vão ter votos com esses cortes que vão sair na internet. Nicolas Ferreira vai bombar nas próximas campanhas. Mas e aqueles parlamentares do Centrão que estão sendo usados? São feitos de trouxas. São feitos de trouxas. Porque se eles não perceberam, a direita foi cooptada pelo bolsonarismo. Não existe mais direita no Brasil. É bolsonarismo e a esquerda. E a revista Veja fez uma reportagem super interessante, mostrando que essa baixaria nas comissões, de fato, é uma estratégia política. É uma forma que os bolsonaristas e que a extrema-direita no mundo todo usa para fazer política. Eles fazem isso por quê? Eles não vão lá nas comissões para discutir. Eles já vão intencionados a criar o auê, a criar o furdúncio, a ter o xingamento, a ter o bate-boca, até mesmo o embate físico. Por quê? Porque no embate físico você consegue trazer o corte, você recorta, joga na rede social e aí tem muito engajamento. Agora a Lira quer fazer um projeto, já aprovou na verdade um projeto para punir esse tipo de conduta? Não vai adiantar absolutamente nada. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados é um negócio ridículo. O Conselho de Ética não deveria existir, porque ao invés de punir, toda hora absolve. Tem agressão dos parlamentares e não é punido. O Quaquá do PT, o Washington Quaquá, que é um lorpaço, empurrou, botou a mão. Tem que punir. Tem que punir. Não só o Quaquá, mas os bolsonaristas também, quebra de decoro. Mas não adianta nada. Por isso que eu acho que essa lei do Lira não vai servir para absolutamente nada. E é por isso que nós temos que politizar. Porque enquanto os bolsonaristas ficam fazendo esse auê, qual que é o modelo econômico que eles defendem? O modelo neoliberal. Redução de gasto público, achatamento da proteção social, retiradas de direitos da população. E aí acontece o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite foi avisado, Eduardo Leite sabia da tragédia, Eduardo Leite poderia ter evitado ou pelo menos reduzido o impacto, e o que ele fez? Não posso gastar. Não posso gastar, não vou investir em comporta, não vou investir em barragem, não vou investir em programa de prevenção. O que aconteceu? A tragédia do Rio Grande do Sul. É isso que Nicolas Ferreira defende. Enquanto ele faz toda a baixaria e depois, como um bom bolsonarista que é, sai correndo chorando. Porque Bolsonaro, o próprio revelou, que chora à noite no banheiro.